Bom dia, pessoal. Hoje é o nosso sexto episódio do podcast Nessa. E hoje com a gente aqui, a gente tem o professor doutor Diego Sacchi. O professor Diego Sacchi, ele é graduado em Ciência da Computação e Literatura e Matemática. Ele tem mestrado e doutorado em Ciência da Computação. A área de atuação dele é Inteligência Artificial e Visão Computacional. Aqui comigo hoje também, a gente tem o professor Jonathan, e o Renan, que é coordenador aqui do nosso Nessa, tá? A área externa. Bom dia a todos. Diego, você poderia contar um pouco com a gente? A gente já pode começar o podcast com um pouquinho perguntando por que inteligência artificial? O que vem a ser inteligência artificial em si? Certo. Primeiramente, bom dia a todos, né? Queria agradecer o convite por estar participando aqui do podcast, né? E o que vem a ser inteligência artificial, né? Tem muitas definições a nível de literatura. Desde que abordagens que, de fato, tentam caracterizar a inteligência artificial como um processo que tem uma aprendizagem por trás, que é onde a gente escuta muito aprendizado de máquina, né? Bem como abordagens que se limitam a algum comportamento que parece inteligente, né? Então, tem autores que vão definir das duas formas. Sobre esse comportamento inteligente, você deve lembrar, né? Acho que todo mundo joga, gosta de jogar, às vezes daquele comportamento do NPC. E não necessariamente ele vai ter um algoritmo que é caracterizado como de aprendizado de máquina, etc. Às vezes ele tem uma máquina de estados finitos por trás dele que molda o comportamento daquele personagem. E aí já tem autores que vão definir esse comportamento inteligente como inteligência artificial. Vale destacar também que não é só muito da área de inteligência artificial, ela não vai imitar só a inteligência humana, mas às vezes também a inteligência coletiva. Então, tem um pessoal que estuda muito comportamento, por exemplo, das formigas, comportamento da evolução do ser humano, da evolução em geral, né, teoria da evolução de Darwin, e eles tentam extrair algoritmos que venham a fazer parte da área. Então, é uma área bem abrangente, assim, com relação ao que é inteligência artificial. Eu acho que um ponto que é interessante destacar também, né, é sobre o Turing, que é considerado o pai da computação. O Turing, ele não pensava necessariamente em fazer um computador, né? Mas ele queria fazer uma máquina que, de certa forma, já seria inteligente para fazer as tarefas humanas. Então, lá de trás, quando a gente pensa assim, o Alan Turing, né? Ele queria fazer computador e tal. Não, ele estava pensando já em inteligência artificial. Tanto que ele também é tido como um dos primeiros entusiastas da inteligência artificial. Ô, Diego Sacchi, gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco no nosso episódio. E, querendo ou não, a inteligência artificial agora está em alta, né? O advento do ChatGPT, DeepSeek e assim por diante. Tem muitas pessoas que acham que IA foi criado recentemente. Mas IA é de um longo tempo atrás, né? E aí, com isso, eu te pergunto, o que fez você, o que te motivou a ir para a área de IA? Certo. Bem falado, né, Jonathan? Você citou que a ideia de inteligência artificial ela é muito antiga, né? Na verdade, ela é antes mitologia grega. Tinha um robô gigante que chamava Talos, estou lembrando o nome dele aqui, e a ideia, né, na verdade fala robô, mas era uma máquina autônoma, né, não chamava robô. Mas a ideia era que, assim, segundo a mitologia grega, que esse robô defendesse a ilha de Creta, se não me engano. Então, lá atrás, o humano já tinha curiosidade por criar máquinas que imitavam o comportamento humano. Então, embora, assim, tecnologicamente a gente venha ter isso, começar a ter ideias de inteligência artificial por volta de 1950, né, assim, ideias que eu falo, tentar desenvolver coisas com inteligência artificial, é muito mais antigo que isso. Então, vem lá da ideia de mitologia grega, o pessoal já pensava, né? E aí eu gosto disso daí que você perguntou, porque tem uma relação também muito bacana da ideia de que o pessoal que faz filme, né, que tem aquela visão futurística com a inteligência artificial. Porque tem filmes que retratam o que vem a ser inteligência artificial antes da inteligência artificial de fato surgir. Acho que é 1900 pouco, não lembro direito a data do filme, mas é antes de 1950, já tinha filmes que tentavam imitar o comportamento de máquinas inteligentes. Então aí você pega lá, né, tem os nerds da computação, né, tem um monte, ele vê as ideias
vezes, dos cineastas, que são ideias às vezes, inovadoras, o pessoal da criatividade, né? Então, eles pensam na criatividade, e aí, lá dessa criatividade, o pessoal tentava desenvolver tecnologia, né? Isso daí é só contando um pouco da história aí, que você mencionou. Em 1950, de fato, começam a primeira leva de algoritmos que começam querer aparecer esse fato de inteligência artificial, e hoje a gente tem o boom dela, né, de tanto que ela evoluiu ao longo desse tempo, que é onde o pessoal está conhecendo de fato. Aí, o que motivou eu aí para a área de inteligência artificial, na verdade, foi a área de jogos. Eu tive curiosidade da área de jogos, lá na área de conclusão de curso, vocês também passaram por isso na graduação, aí tinha que fazer um pouco mais de inteligência artificial naquela época para pôr dentro de jogos. Olha só. Aí lá eu acho que despertou interesse e eu segui na área. Bem legal. Daí eu peguei o gosto e segui na área. Mas então eu vejo para de jogos. Acho que não sei, acho que muita gente aqui deve começar em computação por causa de jogo. Sim, não sei se foi assim de vocês também. Os nerds são assim. A gente ficava curioso por causa de jogo, mas aí veio. Aí eu fiz o TCC, aí o mestrado eu vi na área, eu prestei, não era uma área tão forte ainda, assim, né? Era uma aposta de muitas pessoas, né? E aí eu não sei se... Eu até lembro de alguns professores falando assim, não, mas esse inteligência artificial vai pegar mesmo, né? Não sei o quê. Tinha um pouco dessa brincadeira, né? Da mesma forma que a gente brincava ali com algum pessoal. Esses caras aí só sabem fazer design, né? Então tinha aquela brincadeira dentro da academia, né? E de lá para cá eu vim seguindo. Né? Perfeito. Vale destacar que o meu doutorado em si, ele não é precisamente dentro da área de inteligência artificial. Né? No programa eu fui para uma área que é a irmã, que é a visão computacional, né? E aí, assim, é processamento de imagens e sinais, na verdade. Aí dentro do processamento de imagens, a gente tem o pessoal que estuda algoritmo, faz filtro e tal, e tem o pessoal que estuda inteligência artificial para fazer a visão computacional. Eu fui nessa linha aí, né, da visão computacional, da IA para a visão computacional. Aproveitando essa resposta, tem muitas pessoas que acham que IA é um comando, prompt ali, já escrito. E aí eu lembro que você falou de alguns projetos, por exemplo, quando envolve visão. Por exemplo, olhar a folha do café e detectar, por exemplo, uma doença, olhar determinado padrão e você detectar um problema ali futuro. Fala um pouquinho para a gente, então, assim, o quanto que a IA evoluiu, o quanto que ela consegue ajudar a sociedade, em processos, etc. Dando exemplos de projetos que você já fez, projetos que você já trabalhou, e assim por diante para a gente. Certo. Aqui, né, em São Sebastião do Paraíso, a gente praticamente de Minas, né, conectado ao sul de Minas. Eu não sei que se caracteriza bem Minas, mas é anexo e aqui a produção cafeeira é muito grande, né? E a gente sabe que o Brasil, né, eu fiquei um tempo na Embrapa, até por isso que eu sei um pouco dessas informações, ele é um dos maiores, né, acho que é o segundo maior produtor de alimento do mundo. A gente só perde, acho que os Estados Unidos, se eu não me engano, né, e para a União Europeia como um todo, né, não como um país individual. Pelo menos há uns anos atrás estava nessa configuração. Hoje até acho que o Brasil já até evoluiu. E a gente sabe também que o Brasil só não é pioneiro na produção alimentícia por causa justamente da falta de tecnologia no setor. Então, de um tempo para cá, eu percebi que está tendo um engajamento muito forte nessa questão de desenvolvimento tecnológico para a agricultura, e isso mexe também com a inteligência artificial. Né? Quando eu fui inserido aqui, quando eu prestei concurso, primeiro fui no IEF, depois eu vim para a UFA, né? Eu percebi que a demanda de projetos que começou a aparecer para mim nesse eixo era muito grande e tinha um certo engajamento, uma certa procura, né? E o pessoal tentando, o pessoal da agricultura buscando por esses métodos para, enfim, atender as demandas dele. De lá para cá eu venho trabalhando então com esses projetos. Alguns deles, igual você falou, né, por exemplo, classificação de folhas de café, né, para identificar alguns problemas, folhagem, folha, não só a folhagem folha em si, mas como que o pé está crescendo de café, a gente tenta fazer por análise de imagem, né, bate a foto e daquela foto a gente tenta extrair informações para ver os estágios que estão as condições lá da planta, né? Então, muito disso no café. Eu tenho feito alguns trabalhos mais a nível ainda de iniciação científica, algumas coisas já começaram da publicação, que é essas análises com folhas, né? E um projeto maior, a gente fez patente, né? Fez registro de software, tudo, também envolvia café, só que era relacionado ao processo de secagem de café em relação à qualidade da bebida, né? O pessoal que estuda café mesmo, que toma café e tal, que faz teste de qualidade, eles tomam o café e dão uma nota para o café. Então, a gente estava tentando identificar se o processo de secagem, que pode mudar, se deixa tanto tempo na máquina, tanto tempo no sol, tanto tempo
lugar, se essa sequência de passos leva a uma determinada nota, se ele aumenta ou abaixa, né? E é interessante também que, assim, nem todo café era buscado a qualidade mais alta. Às vezes, se eu consigo um processo de secagem mais rápido, só que de forma que eu maximizo o lucro, mesmo tendo uma qualidade de café menor, também é interessante. Sim, uma qualidade menor que eu quero dizer algo que dê para vender, lógico. Tem vários tipos de mercados, né? Tem vários tipos de mercado. Então, o pessoal estava estudando um pouco essa relação. Aí a gente tentou trabalhar com inteligência artificial nesse sentido. Olha, né? aplicando IA em café. O café é forte. E também tem bastante, mexendo agora até com a empresa aqui da cidade, com classificação de grãos de café. Né? O processo é manual, não sei se vocês conhecem, mas eles têm de fato uma peneira que eles categorizam os tamanhos do grão e depois faz um processo de catação de grão mesmo. Vai no olho e separando. E o pessoal tenta automatizar isso também, sabe? Embora assim, o pessoal tem prática, faz rápido, mas depende de um ano para fazer. Então o pessoal tenta bastante automatizar esse processo. Né? Então, assim, café é um canal na região. Vou monopolizar mais uma vez aqui, fazer mais perguntas. A gente, como docente, tem aluno que sempre pergunta para a gente assim, professor, estou fazendo um curso, porque na UFA a gente tem engenharia de software, né? Estou fazendo um curso aqui, me tornar um engenheiro, uma engenheira de software, mas a IA está fazendo tudo. A IA está criando o script, a IA está fazendo isso, está automatizando o teste, está fazendo isso e aquilo. Eu terei emprego no futuro. E eu sempre falo assim com eles. Falo assim, olha, primeiro, alguém tem que dar manutenção na IA. Segundo, a IA ainda não consegue chegar no usuário e fazer um levantamento de requisitos para poder construir o software. A cabeça da gente é uma coisa assim, surreal. Às vezes a gente quer. Eu costumo fazer uma brincadeira que é a seguinte. Às vezes uma pessoa fala assim, tô com vontade de comer uma coisa gostosa. Aí você oferece para ela uma pizza, um brigadeiro, um sorvete. Não quero nada disso daqui, quero uma coisa gostosa. Poxa, mas o que é uma coisa gostosa então? Imagina a IA tentar descobrir essas coisas gostosas que estão na cabeça da pessoa. Então, assim, ainda demanda muito uma parte psicológica, digamos assim, do ser humano. Então, tem toda uma demanda gigantesca, que eu acho que para a IA chegar a esse ponto, eu acho que pode ser que demore muito tempo. E precisa de alguém da manutenção. Na IA, precisa criar os elementos da IA e assim por diante. Mas eu vou deixar você falar um pouco mais disso, porque a minha pergunta é a seguinte. O que a gente poderia falar para esses alunos que falam assim, olha, não vai ter mercado para mim. Eu não vou conseguir trabalhar porque a IA vai me substituir. Claro, tem algumas funções, né, que a IA de fato, por exemplo, revisor de texto. Basicamente, a gente não precisa mais que a IA faça isso para a gente. Mas tem muitas coisas que a IA ainda perde, ela não faz bem. Mas o que você poderia falar para esses alunos que falam assim, estou entrando na universidade, fazendo ciência da computação, sistema de informação, engenharia de software, qualquer curso de TI, mas serei substituído em breve. Certo. Muitos dos alunos que acabam entrando nos cursos de computação em geral, eles têm a visão que eles vão literalmente trabalhar com programação. Né? E programação, vocês sabem bem que é uma tarefa estruturada. Né? Quando a gente traz para a perspectiva da IA, toda tarefa que é estruturada, em teoria, ela pode, em algum momento, ser automatizada. Isso não é só por causa da IA, é por causa de qualquer processo industrial. É que como a IA desceu para a parte tecnológica, acaba afetando, né, o trabalho, o emprego dos programadores. Eu li uma notícia ontem, né, eu vi que essa notícia já estava aparecendo, até falei com os alunos sobre isso, que a Meta, o Facebook, ele começou a trocar, de fato, programadores. Não é que ele está descartando totalmente os programadores, mas ele não demanda mais tanto de programadores. Ele diminuiu um pouco a abrangência dele de programadores para que a IA faça parte do serviço, né? Então, assim, mas você não precisa de um programador para fazer as coisas? É lógico que você precisa, entendeu? Só que eles vão ter que se adequar um pouco às novas realidades de desenvolvimento, entendo eu, né? Então, uma coisa, às vezes, que você precisava de uma grande equipe, você não vai mais precisar de uma equipe tão grande, você vai precisar de uma equipe mais especializada em fazer a produção de maneira rápida. E aí que a IA ajuda, né? Porque ela ajuda, de fato, ela gera código e tal. Então, às vezes, uma coisa que você não está conseguindo ter ideia no momento, ela vai trazer a ideia pronta, né? Mas não quer dizer que você vai aceitar aquele código dela e pronto, você tem que mexer, você tem que adequar, né? E aí tem outro ponto que você tocou também, que é relacionado ao trabalho da área de computação, engenharia de software principalmente, e o trabalho relacionado ao eixo de humanidade, o tato humano, né? É difícil a IA, por exemplo, a IA não tem sentimentos. Pensa assim, vamos sair um pouco do contexto
da computação, pensando também no contexto de relação professor-aluno, né? Você se sentiria bem se ter exclusivamente aulas com robô? Não. Entendeu? Eu penso que não, Não. eu sentiria falta. Falta o tato nesse sentido. Quando você está dando aula para os alunos e não tem ninguém prestando atenção, você já fica chateado. Aqui que a gente está começando a formar nosso escopo de alunos, né, para a instituição, a gente sabe que as turmas ainda são tanto reduzidas. E tem aquele choque de realidade, né, tanto do lado do professor quanto do aluno. E a engenharia de software, ela depende muito desse processo, que vocês sabem até melhor que eu, né, da relação do cliente ter que expor para o engenheiro de software, o pessoal do desenvolvimento, o que vai acontecer. E ali você tem um tato humano, isso daí a IA não faz, né? Que eu acho que é onde que o pessoal vai ter que focar, né? Mas não é para o pessoal assim, vou deixar de programar porque a IA está fazendo tudo. Não, o pessoal tem que ser mais especialista, eu acho, até em programação, né? Saber mais o hard code lá, o código de baixo nível, aquela estrutura de dados, ele tem que conhecer, porque às vezes esses códigos não vêm perfeitos, você tem que ajustar, né? E aí vai ter acho que aí que vai ser a diferença do profissional. Então ele vai ter que saber um tanto gerar scripts por meio de IA, ao mesmo tempo que ele consegue revisar aquilo, né? Então você tem que estudar. Até porque às vezes gera um monte de código, que a gente chama código macarrônico, que é um código assim, que pode estar resolvendo um problema, mas é um código que pode olhar. É um código que não é ele resolve o problema ali? Resolve. Mas, posteriormente, ele vai causar um nhaca. Exatamente. Vai quebrar tudo. Você ganha um gigante, jogar na IA, assim, resolva. Então, até nesse aspecto curioso, né, a gente tem um grupo de pesquisa aqui que é o IA, que o Dan também faz parte, e a gente até tem pensado um pouco, e outros aqui dentro da instituição mesmo, sobre IA para o usuário. É o pessoal de secretaria, o pessoal que vai trabalhar ali no dia a dia, só que ainda eles não têm IA. Nosso grupo tem tentado formar um eixo de alunos ali que aprendam essas ferramentas para que eles possam ensinar a nível de escritório. Tá? A gente está falando do eixo de programação, né? Não seria o programador com engenheiro de software, mas também não é só ele, é todo mundo, né? E acho que aí também vamos entrar já até um pouco da ética aqui, né? Mas assim, quando a gente está falando do lado crítico, tá? Tecnologia nova, chega e utiliza o emprego de um monte de área. O que vai acontecer com esse pessoal? Né? Do lado crítico, do lado ético, para fazer isso de maneira talvez controlada, né? E aí até eu dependo um pouco dessa discussão de controlada, embora muita gente é contra, vai falar só mas não é desse jeito, do dia para noite. Não é do dia para noite. E aí, o que a gente faz com esse pessoal? A gente acaba gerando outro problema, né? Que é o problema do emprego, então afeta. É lógico que as pessoas têm que se atualizar, tal, mas tem que ser feito com time. Tem que ter um time, certo? Então, acho que isso daí é um ponto. Tanto que profissional, que acho que mescla as duas áreas, direito barra IA, direito barra software, né? Eles vão ser muito importantes nesse sentido, para ver onde que pode acontecer esses impactos em relação assim, o que eu posso ter de tecnologia, mas ao mesmo tempo o que eu vou causar de dano, quanto que isso afeta o ser humano, né? Eu acho que isso daí é uma discussão. Agora, uma coisa que você falou de ética assim, também, aí me veio uma pergunta na cabeça, que na verdade essa pergunta é recorrente, eu acho que muita gente já deve ter feito para ti, mas a gente colocar no nosso núcleo aqui também. Gerei uma música lá no chat, gerei meu código, gerei, sei lá, alguma coisa nova, digamos assim. Gerei questão de prova, gerei uma questão de prova, sei lá, gerei alguma coisa, gerei um trabalho de rotina, fiz alguma coisa lá. A propriedade intelectual seria minha, gerei o prompt, ou é relação ao chat de psique, alguma coisa assim, ou a gente não tem coisa do tipo, que fala, é de fulano, é qual participação, essas coisas. Eu entendo que no Brasil ainda não tem uma legislação, então, eu desconheço um pouco, tá? O que eu acho, não tem uma legislação forte com relação a isso. Então, acho que definir quem que é a autoria é difícil. Só que a gente tem que lembrar, isso daí não é, né? Na verdade, tem qualquer contexto. Se você vai gerar uma música, né? Se você gerar essa música IA, ela provavelmente tem alguma coisa que ela aprendeu, né? Às vezes ela até modificou, adequou e tal, mas veio de algum lugar. Aí penso assim, aí você escuta aquela música, você vai conseguir identificar se tem origem? Eu acho que esse é um ponto focado, né? Quem que é o produto
que é do criador do prompt ali, que pediu para ele gerar a música. Eu entendo assim, né? Pelo menos eu pensaria assim. Mas isso não é só na IA, né? Porque assim, você também pode escutar uma música, tentar criar a sua, sem você perceber, você seguir os passos da música, e aí a criação é cópia, né? Então acho que a mesma coisa acontece também no dia a dia. Eu já vi isso muito no carro. Olha para um carro, olha para o outro, de fábrica diferente, né? Mas você olha assim e fala assim, mas é o mesmo carro. Mudou um braço. Deixa eu pegar nesse. Eu gosto bastante. Eu gosto bastante, no meu até sabe aqui, eu gosto bastante do campo de ética com IA. É um campo que eu não sei qual nerd vocês são, mas o campo da ética ele traz assim de IA que é meio imaginário. E aí começa a relação com a realidade. E hoje os livros de IA, né, o Russell in Orbit, que é um livro famoso de IA, o pessoal usa muito, ele tem um capítulo só de ética, e isso é interessante. Né, ele deixa você naquela viajada, assim, mesmo, né? E aí você falou da questão da autoria. Quando você fala da questão da autoria, aí, no caso musical que você citou, tem um outro problema que é relacionado à guerra. Não sei se vocês já leram sobre, né? Está tendo guerra lá na Rússia, Ucrânia, Israel, parte do Hamas lá, né? Parte da Palestina. E aí o pessoal começou a usar armas que, em teoria, são proibidas por lei marcial, que são as IAs por trás das máquinas, né? Tem uma lei marcial, que eu vi também, né? Não sei se está totalmente certo, mas um positivo, ele não pode matar uma pessoa sem ter outra autorizando por trás. Então tem que ter uma pessoa controlando. Mas o que se tem escutado suspeita é que está acontecendo de qualquer jeito. Eu vi uma reportagem de que um drone ele estava atirando nas pessoas com inteligência artificial. E aí pensa só, aí tá tendo a guerra, né? Na guerra, você quer que a arma mate o militar, né? Quer que mate o militar, na verdade, né? Mas o objetivo de quem criou o dispositivo é que ataque os militares. E aí, se ataca um civil? Aí eu volto no ponto da responsabilidade que você falou, né? Porque eu queria entrar na responsabilidade. E quem é a culpa? O cara que está atrás do drone mesmo, o cara que criou a IA, né? E quem vai ser a situação dos países que estão guerreando? Também tem uma discussão em cima disso. Complicado, né? Já é um ponto que não podia ser usado, né? Porque IA na mão do país que tem mais poder tecnológico vai ser uma arma muito grande em relação a quem não tem. Né? Uma arma praticamente de potência, acho que nuclear quase, né? Em massa. Né? Então, é um pouco diferente. Quem é o pai da criança ainda? Nessa mesma questão, tem uma outra curiosidade, não sei se você está por dentro disso, que é, se eu não me engano, pode me corrigir se estiver errado, se não me engano, acho que é a China e os Estados Unidos que estão à frente mais, assim, dominando essa parte de IA. Acho que esses países envolvidos, eles acabam ficando reféns dessas tecnologias. E a gente pode começar a comprar coisas embarcadas com IA. Pode estar usando muito da gente, aproveitando os nossos dados, essas coisas do tipo. Ou é uma ideia de conspiração que eu estou criando, alguma coisa do tipo. Porque, assim, querendo ou não, isso daqui que a gente tem na mão, sabe mais da nossa vida. O celular sabe muito, né? É aquela questão, assim, muitas pessoas é sensível isso que eu vou falar, mas tem aquelas regras de acordo com a regra, o Google, por exemplo, os dados fazer isso. Mas a gente sempre fica com o pé atrás. Como é que fica essa questão do IA em relação aos países envolvidos e os países subdesenvolvidos? Acho que duas perguntas na sua pergunta. O primeiro é em relação aos países desenvolvidos, né, e os subdesenvolvidos. Eu acho que assim como acontece com qualquer coisa relacionada ao desenvolvimento não só de IA, né, tecnológico, está acontecendo também que o desenvolvido acaba aproveitando situações do subdesenvolvido. Tem uns vídeos muito interessantes, inclusive uma série da Netflix, que é o Manifesto Consumista, eu lembro do nome da série, né? E ela vai tocando sobre consumismo. Um dos pontos, eu lembro que me marcou assim, que eu lembro que era tecnologia, chips velhos usados, e os países mais industrializados, mais modernos, descartando esses chips, indo para os países desenvolvidos. Caramba. E aí você vê um negócio bem de quintal, assim, o pessoal dando paulada para desmontar o negócio, cheio de componentes lá que tem risco para o humano, né? Tóxico. Proteção nenhuma. É interessante isso, que daí você vê, nossa, que realidade, né? Eles descartam o lixo eletrônico, pessoal. Isso daí não tem muita relação com IA, né? Mas tem relação com tecnologia e a gente vê o que está acontecendo com o descarte, né? E aí, com relação
com relação ao capitalismo, eu acho que a gente já está vendo aí acontecer com a meta do Facebook, né? Ele deve estar mandando eles estão mandando um programador embora. Então, de 4 mil anos, né? Um número expressivo de programador. Né? Muitos desses programadores a gente não sabe se é americano, se é o cara que sai do país dele vai para lá, né? Então, aí também é uma coisa que vai acontecendo. E outra pergunta sua, você tinha falado, agora eu falei um pouco do eixo. Você pode repetir, por favor? Você me lembrar um pouquinho. Existindo, é que estão dominando. Aí, como é que é essa relação? As dependências, essas coisas assim. E aí você falou da teoria da conspiração sobre o uso dos dados, né? Eu penso. Aí também não é só com IA, não. É que a IA está facilitando o entendimento de voz, de vídeo, né? Mas isso daí é muito mais o entendimento de segurança, acho mesmo a segurança da informação sobre a captura dos dados. Né? Já recebi uma chamada, eu falei isso com alguém, não lembro quem foi que da UFA. Eu recebi uma chamada. Primeiro eu recebi durante 3 dias um número me ligando. E aí depois eu percebi meu padrão de voz. Aí eu parei de responder. Só que quando eu parei de responder, ficou 3 dias. Aí eu falava, alô, oi. Aí perguntava, quem tá falando? Oi, pessoal. Falar com quem? Eu pegava, assim, eu acho que uns 5 segundos. Na terceira vez, ó, isso é alguma coisa querendo pegar meu padrão de voz. Aí eu liguei, mandei meu WhatsApp pra minha mãe, meu pai. Falei, beleza, ó, aqui tá tudo bem, porque já consegui mandar mensagem primeiro. Aí eu falei, aqui tá tudo bem, etc. Passou pouco tempo, passou uns 15 dias, ligaram pra minha mãe, com a minha voz, pedindo um pix. Aí minha mãe tava lá, meu pai, pix pra sua mãe? Eu falei, ué, pai, você conversa. Aí meu pai falou pra minha mãe, desliga o telefone. Aí, possivelmente, pegou meu padrão de voz e ligou pra mãe. Tava um pouquinho diferente, mas a mãe ainda achou que era eu, cara, e quase que caiu no golpe. Eu acho que também tem 2 eixos, né? O primeiro eixo da segurança dos dados, né? O pessoal usando IA de maneira errada para fazer essa captura de informação e depois tentar reproduzir o seu comportamento. Esse é um ponto, né? Mas eu acho que assim, no Brasil ainda a gente não tem uma lei de proteção dos dados realmente boa, né? Trabalha-se muito nisso, né? Eu também sou até favorável a esse tipo de estudo, esse tipo de dados, né? Para fazer alguma coisa organizada. Mas e outra coisa é o pessoal, né, sujeito mal intencionado, vai usar a tecnologia para capturar seus dados. E acho que é uma coisa que daí já o governo nem vai ter controle, né? O governo de justiça nem vai ter muito controle. Ele vai ter que investigar para conseguir punir e tomar as medidas. Mas você não sabe, você sabe que não é só com isso, que já está em todo lugar, né? Eu acho que é uma coisa que tem que tomar cuidado, porque para você colocar a fala de um político lá, ele falando alguma coisa que na realidade não falou, o político fala muita bobagem, mas no geral, o pessoal acreditar e você manipular as pessoas, eu acho que daí é um ponto talvez mais perigoso, né? Porque assim, manipulação em massa é perigoso. E às vezes você coloca a pessoa, um deepfake com a voz da pessoa falando, muita gente vai acreditar. E às vezes você consegue manipular essas pessoas, né? Aí eu acho que tá o perigo. E aí eu acho que a lei tem que ser severa. Né? Mas o Brasil parece que caminha bem no sentido dessa legislação. Embora tem uma galera que faz muita pressão contra, né? Eu entendo que o Brasil está caminhando bem. Né? Ele caminha bem nesse sentido, só que está novo, é recente. Tem que evoluir bastante em cima para, de fato, funcionar. Igual você falou nesse do caso do Jonathan, que ele falou assim, que liga, a culpa é do cara mal intencionado ou da ferramenta política. Igual pensa em uma como uma arma. A pessoa que dispara o tiro, o gatilho, ela que está fazendo maldade, fazendo crime. A arma é só a ferramenta. Então a IA é só essa ferramenta, ela também é, como ela pode simular nossas inteligências, ela também pode ser responsabilizada, mas a gente vai responsabilizar o quê? Um software, um algoritmo? Como é que vai aprender esse algoritmo? Eu entendo que a IA é ferramenta. Vamos apagar essa. Então, eu entendo que ela é ferramenta. Na minha percepção, ela é uma ferramenta. Quem está usando, normal. Até porque se a gente ficar pensando em limitar todas essas ferramentas, a gente não faz mais nada. Atropelar. Complexo, né? Eu tenho uma pergunta.
Na engenharia de software, a gente tem um problema grande, né, que a gente sempre fala isso, foi até um dos motivos da gente ter criado o podcast, que é a questão a lacuna academia e indústria. Na tua visão, quando a gente olha para inteligência artificial, você, na área de vocês têm esse problema também, essa questão da lacuna grande academia e indústria, o limiar ele é menor, maior, no seu ponto de vista? Eu penso e até percebi que atualmente esse limiar que você citou, ele é menor do que a área de engenharia de software. Por quê? Tem saído muitas aplicações que são de teor industrial, né? E aí, às vezes, o pessoal faz algo meio amarrado, meio que publicar os artigos, ao mesmo tempo que você resolve um problema de uma indústria, de uma empresa, de um contexto, né? Então, eu entendo que é menor, sim, tá? Em engenharia de software, acho que vocês têm bastante pesquisa ainda que estão em base, né? E eu também tem muito de base. Mas eu acho que, quando a gente compara a escala, tem muita gente usando IA de maneira aplicada, maior, né? Uma coisa muito maior, em relação ao que você tem de pessoas fazendo IA de base, né? Sem a IA de base, a gente não consegue também desenvolver a tecnologia que vai virar uma aplicação. Então, eu acho que tem essa importância das duas coisas, só que tem muita coisa sendo feita de maneira aplicada, né? E aí você aproveita a publicação, você atende a indústria, isso é fato, né? A gente vê aí, acho que desde 2015, mais ou menos, o boom que deu aí com as deep learnings, né? Que vem depois a virar outros tipos de redes neurais, os transformers agora que são a base do chat GPT, enquanto que isso é relacionado à indústria, ao pessoal de mídias sociais, etc. Né? Então, eu acho que a IA está mais próxima no momento nesse sentido. Agora, se você falar assim, engenheiro de software, é que a gente não entende engenheiro de software como o pessoal que faz exclusivamente programação. Muita gente, acho que às vezes pensa Só isso. programar. Né? Pensa que é o cara que só programa. Né? Quando a gente pega o escopo de programação, os caras de programação acho que são maior do que IA. Né? Assim, a quantidade é bem maior. Você precisa de muitos programadores para trabalhar nas empresas. Mesmo com essas histórias aí, grandes empresas estão substituindo, isso aí vai tempo, né? Eu tenho essa visão. Tá? E esse gancho, aproveitando mesmo o gancho dessa pergunta, a nível de financiamento, você acha que tem relação também, por conta de ser menos aplicado ou mais aplicado, um pode ter mais financiamento com o outro? Eu acho, eu percebo, a gente percebe até aqui no campus, né? Eu estou aqui faz pouco tempo, vocês sabem, acho que é 3 ou 4 meses, mais ou menos, né? E eu estou como professor da disciplina de inteligência artificial e uma das pessoas que trabalha com isso aqui. Tem mais alguns outros, tanto na física quanto na engenharia elétrica, que também trabalham, mas eu percebo que o número de projetos que tem aparecido, até o Jonathan que está no eixo aqui da pesquisa também acaba acompanhando, é muito grande, né, em relação às outras áreas. Como o IA está na moda, vamos falar assim, né, o número de projetos que tem aparecido, a possibilidade de projetos, e esses trazem financiamento. Então, eu entendo que é uma área que está quente, e aí, no momento, a IA está tendo mais oportunidade de financiamento. Estou vendo projetos da ordem de milhões. A hora que o pessoal fala, nossa, às vezes ele hoje não tem IA e ele quer fazer algo que tem financiamento só para pôr IA dentro. Entendeu? Assim, às vezes ele nem sabe direito se vai precisar mesmo de IA, se às vezes com estatística se resolve, a pessoa de ciência de dados se resolve, sem usar IA, mas ele quer tentar forçar a IA ali para melhorar alguma coisa. Então chega coisa assim. Escuta alguém falando de IA, você quer colocar IA aí. Entendeu? É uma coisa que tem dado muita atratividade nesse sentido. Isso, agora você pergunta de financiamento, você tinha falado da questão de guerra, né? Como é que tipo assim, a partir do momento que o governo percebe que aquilo pode ser útil para ele vai acabar investindo mais em tecnologia e gerando um avanço maior. Você acha que já está notando que os países que têm mais poder para desenvolver dinheiro, eles conseguem desenvolver essa IA para acabar vencendo guerras, igual você falou, a questão do drone? Então, o que você acha desse investimento tipo, de mercado bélico mesmo? Porque sempre que tem uma guerra, alguma coisa desse tipo, a tecnologia acaba avançando rapidamente, apesar de não ser por motivos ruins. Eu queria que você abordasse esse tema um pouco. Certo, você falou aí com relação ao financiamento para a guerra, né? A gente percebe que tem exemplos reais, eu citei já um pouco. Israel é um país desenvolvido tecnologicamente, né? É lógico que ele tem a causa dele, que é um grupo terrorista, e é terrorista mesmo e tal, mas no meio daquele grupo, o pessoal, no meio do grupo não, né? Na mesma área que está o grupo, tem o pessoal da Palestina, que é pessoal
pessoal humano não tem nada a ver com a guerra ali, né? Não tinha nada com nada. Esse pessoal não tem poder tecnológico suficiente. Qual que é o resultado disso? A gente viu aí, acho que essa semana, o pessoal tendo que sair da área que eles moravam. O pessoal que não quer a guerra, não tem nada a ver com a guerra. O pessoal comum civil, né? Eles estão sendo forçados a sair de lá. O pessoal fala tem limpeza étnica lá da área, né? Eu acho que é bastante crítico esse ponto aí também, né? E até os Estados Unidos, que tem muito poder tecnológico, tem havido algumas coisas aí que ele fornece armas, principalmente para a Ucrânia, né, com relação contra a guerra da Rússia, porque agora ele também está cobrando de volta aí o que foi investido, né? Até financeiramente falando. E aí, acho que é aquela ameaça, se não me paga, eu vou tirar as coisas daí. Se viram ainda. Então tá nesse tipo de negociação, é um ponto muito crítico, eu acho. É um ponto que é muito polêmico em vários sentidos. Por exemplo, os Estados Unidos agora está querendo voltar a tomar o canal do Panamá, vocês viram isso? Porque foi ele que investiu há muito tempo atrás para criar o canal do Panamá. Aí, como ele que foi o investidor, mas só que ele tinha que devolver, eu acho que ele iria usar por 100 anos, tinha que devolver. Agora está querendo pegar de novo. Na verdade, acho que também tem uma questão ali, que você sabe se citaram até. Sim. E a China para fazer aquela rota da seda, né? E aí acho que o interesse dele também é um pouco relacionado em barrar esse ponto. E é lógico, a gente está falando dois gigantes, né? Os Estados Unidos, os dois têm poder tecnológico. Eu acho que tem outros gigantes tecnológicos aí que eles agem na surdina, né? E principalmente países que são relacionados ao pensamento militar. Né? A gente não sabe o que acontece na Coreia do Norte, né? O quão bom está lá, o quão bom está a tecnologia lá. Ele não sabe. Né? A gente conhecimento do que é desenvolvido dentro da Rússia, né? Às vezes a Rússia aparece com um armamento pesado que ninguém imaginava que os caras iam conseguir. Então também acho que tem esses outros países aí que o pessoal tem que ficar atento. Agora, mudando um pouco do assunto, assim, mas também ainda é um assunto sensível. Porque, por exemplo, nós engenheiros têm alguns domínios para trabalhar, a gente tem que tomar muito mais cuidado com testes. Por exemplo, se a gente vai trabalhar num contexto de um mercado, uma padaria, nossos testes, podem uma cobertura X, pode ser uma coisa, digamos que, de uma certa facilidade. Se a gente vai trabalhar no sistema de bolsa ou de um banco, aí a gente tem que tomar um extremo cuidado com os testes, verificar arredondamento de alguma coisa, né, para não errar isso. Um centavinho ali no final dá uma coisa absurda. Mas, na computação, a gente tem algumas histórias, por exemplo, eu não vou lembrar a data e lembrar o nome do equipamento, mas nós tínhamos um equipamento de radiação que ele foi automatizado, não tinha nada, foi só automatizado ali, para programar para jogar radiação para cura do câncer, né? Tratamento de câncer. E aí, por um erro de código, a pessoa e uma quantidade de pacientes morreram por causa desse excesso de radiação. Com o advento da IA, a gente começa a perceber que ela está sendo embarcada em um monte de coisas. Né? Por exemplo, na saúde, ela pode estar ajudando a detectar, por exemplo, olha, não sei se é ressonância ou se é raio-x, o médico tinha que ficar olhando de câncer, pode ser isso, um tipo de doença. Mas ela também poderia ajudar, por exemplo, nessa investigação. Você também percebe essa sensibilidade do uso da IA, que precisa ser mais controlado, precisa ter um maior acompanhamento, alguma coisa do tipo. Tem esses domínios também assim, de questão para ser avaliado? Como é que é? Eu acho que a mesma coisa que acontece os cuidados que tem na engenharia de software também acontecem dentro da IA, né? E quando a gente fala, vamos colocar uma tecnologia de IA dentro do PES, que ela é muito testada, e aí o pessoal até eu, por causa disso, que a gente acaba aplicando muito teste estatístico, muita análise para ver se o negócio está funcional, né? E a gente tem engenharia de software é paralelo, mas assim como acontece na engenharia de software, eu entendo que a IA é sujeita a errar, então ela pode falhar, pode acontecer, né? Da mesma forma. E acho que é um problema, né? Acho que tem os mesmos riscos que você citou, né, em relação a tomar uma decisão errada, dá um problema.
Mas quando a gente normalmente aplica IA, os testes estiveram corretos, porque ela já está tendo um desempenho melhor do que o humano, senão também não faz sentido ter, né? Então você espera que quando você coloca na prática, é porque o desempenho dela está superior. Por exemplo, você citou a situação da cirurgia, o humano também é. Né? Sim. Quando que você vai colocar o IA para diminuir o erro? Né? Então espera-se E menos. vai errar menos. Mas, se for bem feito, né? A intenção é errar menos. Mas é perfeito? Não. Entendeu? Mas às vezes mais seguro. Né? Pelo menos esse é o objetivo que você quer chegar. Tem mais uma questão, no começo você comentou, de estereótipos que a gente tem na pós-graduação. Né? Na pós-graduação tinha um estereótipo lá assim, né, mudando bastante o contexto. Você trabalha com questão de imagens, tá com o CorelDRAW aberto, criando umas figurinhas, visão computacional, o cara está com óculos jogando CS em realidade aumentada. Mexendo de sol, criando figurinhas, bonequinho de cajulas. E o pessoal de IA tinha aquela questão de... tinha um robozinho, né? Aí dentro do robô tinha uns if-else lá dentro, né? Robô inteligente, mas dentro tinha um if-else ali. Por que eu estou falando isso? Até quando uma IA assim, ela consegue fazer as coisas sozinha? Você comentou algo no começo sobre algo estruturado. Mas o quanto que ela consegue, de fato, trabalhar sozinha, digamos assim? Né? Ou se isso é possível, se não é possível, a nível de geração de coisas, criação de produtos, criação de artefatos. Começa a entrar naquela... Você já assistiu um filme do Will Smith? Acho que é Eu, Robô. O robô começa a pensar e se consertar sozinho, fazer as coisas sozinho. Já viu? Não? Procura depois, é muito bom esse filme. Eu sei que tem experimentos tecnológicos não necessariamente são de IA, mas aquela tecnologia ela consegue se moldar e se adaptar para sair de determinadas situações. Eu não sei se o ponto é real, eu tenho imaginário, mas eu vi assim, um objeto circular, um quadrado, ele está dentro de uma jaula e ele consegue se moldar para sair da jaula. Né? Então ele se ajusta e sai da jaula. Né? Como se fosse um comportamento humano. Não sei necessariamente se isso é inteligência artificial, mas eu entendo que sua pergunta tem a ver com esse molde. Né? Vamos pegar ali no exterior. IA é um monte de IELTS? Talvez. Né? Muito do que acontece ali, ela aprende a fazer IELTS, mas ela faz melhor do que a gente não entende. Né? Então, assim, a questão é que ela acaba aprendendo a estruturar aquele código de uma maneira que às vezes não é tão visível para o programador. Né? Ele não consegue ter aquele escopo que vai abrir o IELTS, não consegue enxergar, já vai fácil. Né? Agora, com relação à criatividade, conheço um pouco, tem sendo criativa sem ter uma influência externa. Então, assim, por enquanto, todos os dados que eram produzidos por humano, por exemplo, mas naquele dados, ela pode fazer alguma coisa novo, mas ainda baseado nos dados. Eu não conhecimento de uma IA ela começa a entender esses objetos, sem dar nome para eles, nada, mas entender que eles existem. Isso eu ainda não entendo e eu não sei até que ponto isso aí estaria relacionado com a questão da consciência humana. Porque a consciência não modela. Nem a área da psicologia, essas outras áreas, a definição de consciência também é complexa. Né? Não até onde eu li não era 100% precisa, e a mesma coisa assim para a consciência. Né? É o que ela aprendeu com base nos dados que ela observou e tentou programar com isso. Né? Agora, se a gente começar a pôr IA em ambientes que não tem humano, mas ela consegue aprender com o ambiente dela, né? De informações do ambiente, e ela começar a tomar atitudes com base naquele ambiente que ela não foi programada, não foi nada programado, eu ainda desconheço um pouco isso. Eu acho que vai chegar um ponto aí, uma forma de biologia e tal, de células, e cada uma tem uma função pequenininha, né? Cada coisa que a gente tem no corpo ela tem uma função pequenininha. Pode ser que chegue a algum ponto que a gente tenha tecnologias que tenham funções pequenas e comecem a se casar, tomar valor,
comportamentos maiores. Se fosse um bebê e aprendendo. Eu não sei nem se é um bebê, mas acho que um objeto inteligente tem um comportamento inteligente que se conecta ao outro. Eu acho que é isso, mas aí eu não tenho conhecimento da tecnologia desse nível. Entendi. Vocês tocaram aí na tecnologia, eu acho que é essa pergunta, né? E acho que é importante falar assim, qual que é a tecnologia que nos tem aparecido mais moderna nessas últimas semanas. Né? O pessoal do GPT, tal, do Google, e o SIC agora, que faz umas tarefas mais específicas, ele é mais direcionado do que ele gera, né? E aí, com isso, a redução de recursos computacionais para fazer o processo em relação ao chat GPT, já deu aquela brincadeira lá, e eu tenho investido muito nessas que seriam nos modelos de linguagem pequenos, né? Small Language Models, né? Só então estou tentando fazer coisas parecidas com o que o chat GPT faz, só que especificando os eixos para deixar ela computacionalmente mais barata e atender alguma coisa específica. Sei lá, eixo jurídico, sei lá, só geração de código. Aí você teria milhares de textos especializados em construção mais barato, falando, você e a tendência agora que a gente vai ver nos próximos anos aí. Mas aqui dá os especialistas. Né? E são mais especializadas em textos específicos. Eu acho que isso aí é o ponto que deve Você não, né? A gente faz doutorado para uma linha, né? Ciência da computação, especialista em uma linha. Vendo aquela linha, uma pedacinho. Perfeito. O Renan tinha uma. Não, eu ia só comentar que você estava falando que a IA ela aprende com os nossos dados, né? E teve um caso, eu acho que foi no Twitter, que eles tinham lançado uma IA, ela começou a ter comportamento racista, porque ela aprendeu com a massa. Aí ele teve que tirar do ar, porque deu uma mega polêmica, porque os dados que ela tinha eram dados de pessoas racistas. Então ela foi influenciada por aquilo. Eu vou ver se eu vi que os caras não é só esse, né? Racista. Ela é antiga, só tenta botar IA nela, ela já tem um comportamento racista. Meu Deus, caraca. Ela aprendeu alguma coisa lida na internet, começou a falar que queria matar os humanos. Meu Deus! E depois zeraram ela não entende de novo. Mas quando você deixa o aprendizado montado, ela vai aprender com isso que ela vê na internet. Se um humano joga esse tipo de coisa na internet, é eu que sou errado. Aí é o humano que está jogando lá. Que igual o pessoal argumenta, a internet tem esse mundo livre. Mas nem o mundo real é tão livre. Se a gente chegar aqui com o comportamento nazista, ela vai descobrir isso. A mesma coisa eu acho que teria que acontecer com a internet. Né? Senão acontece justamente isso que você viu. Não é só essa, tem um caso muito mais antigo e famoso, e o Google estava aprendendo por imagem, né? E o Google confundiu pessoas negras com gorilas, né? Isso aí deu polêmica, porque a forma que ele estava considerar o que era uma pessoa negra em relação ao gorila, ele confundiu, né? Deu polêmica, deu processo. E aí é o perigo da tecnologia também, né? E já que você entrou no assunto, e a gente falou pouco, mas tem IA no contexto jurídico. Né? Tem muito software da área jurídica que está usando a inteligência artificial. Para usar a computação, eles têm que aprender de algum lugar. Se o humano reproduz preconceitos no lugar que ela está, né, discriminação de teorias, ela vai reproduzir preconceito. Então, sei lá, se o humano tem uma tendência a julgar negativo, por exemplo, mais pessoas negras, no caso, certo? E isso for passar para IA, ela vai reproduzir. E aí eu acho que é muito perigoso. E daí ela dá base de julgamento com base em discriminação de minorias. Né? E aí entra de novo aquele profissional que eu acho que você tem em algum momento, que precisa do profissional que é ética, direito, IA, trabalhar com essas IAs. Essas daí talvez sejam as mais perigosas que a gente discutiu todas aqui. A gente falou de emprego, falou de guerra, mas a discriminação aí é pior. E já tem software com isso. Já tem software de teoria artificial, o pessoal está usando para tomar base de. Cara, o papo é bem bacana. vai ter que ter uma parte 2. Mas aí na próxima temporada, que está chegando, a gente tenta convida o seu time novamente, a gente
discutir novos assuntos. Beleza? Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela participação dos integrantes aqui também. E até a próxima, pessoal. Certo, eu que agradeço pelo convite, né? E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.